Olá pessoal, o problema hoje é sobre o decaimento radiativo. Muito bem, o que é o decaimento radiativo? Alguns elementos químicos, como urânio, tório, césio e mais alguns outros, eles naturalmente emitem uma radiação. O que é isso? Ao longo do tempo, a substância deles vai se transformando em energia, a matéria vai se transformando em energia. Isso que é o decaimento radioativo. E com isso eles perdem massa. A massa deles vai diminuindo ao longo de décadas, séculos ou até milênios. Bem, para calcular o decaimento radiativo de uma substância, existe uma fórmula matemática. M igual MO ou M0 vezes E, número de Euler, elevado a menos RT. Vamos entender cada um. O que é o M? O M é a massa da substância ao final de certo tempo. M é a massa da substância ao final de certo tempo. O MO, ou M0, M inicial, é a massa inicial da substância. Esse E é o número de Euler, aproximadamente 2.718, é um número irracional. R é a taxa por cento e T é o tempo, certo? Então veja bem, a massa ao final de certo tempo vai ser igual a massa inicial vezes o número de Euler elevado a menos a taxa por cento vezes o tempo. Então nós podemos calcular o tempo de decaimento se nós tivermos a substância e a taxa, a massa da substância e a taxa, certo? Veja aí um exemplo. Certa substância radioativa decai 3% de sua massa a cada ano. 3% a cada ano. A partir de 800 gramas, em quanto tempo esta substância estará reduzida a 50 gramas? Então veja bem, foi dado 800 gramas de uma certa substância radioativa, sabe-se que o decaimento dela é de 3% da massa, vai decair a cada ano. Nós queremos saber em quanto tempo essa massa vai se reduzir de 800 para 50 gramas. Então veja bem que a resolução M, a massa final, 50 gramas. Nós queremos saber em quanto tempo vai chegar a 50 gramas. M é a massa final. MO, M0, é a massa inicial, a massa que eu tenho hoje, 800 gramas. Vezes E elevado a menos, olha bem, a taxa é 3%. 3% escreve-se como 0,03. Então é elevado a menos 0,03 vezes T. Agora nós vamos achar esse T. Então vai ficar assim, ó. E elevado a esse expoente é igual a 50 dividido por 800. Observa que o 800 está multiplicando, ele vai para baixo do 50 dividindo, operação inversa, certo? Então 50 dividido por 800, ou 5 dividido por 80. 5 dividido por 80 vai dar o valor 0,0625. 5 dividido por 80, 0,0625. Por que eu frisei essa expressão? Porque aqui eu tenho um número elevado a um expoente igual a outro número. Esse expoente é o logaritmo, certo? Aí nós já vamos escrever direto assim, ó. E elevado a menos 0,03t é igual a 0,0625. Esse número é o logaritmo de 0,625 dividido pelo logaritmo de E. Já fiz direto mudando para a base 10, viu? Que aqui é base E, né? Já fiz direto.
Então eu já expliquei isso no outro vídeo. Esse expoente é o logaritmo desse dividido pelo logaritmo desse. Aí nós vamos calcular. Se você tiver aí uma calculadora científica, é bom, né? A internet mesmo está cheia delas. Então veja bem, logaritmo de 0,0625 é menos 1,2041, com 4 casas. E o logaritmo de E, logaritmo do número de Euler, que é 2,718, mais ou menos, aproximado, é 0,4343, também aproximado. Então veja bem que, fazendo essa divisão, nós vamos ter o quê? Menos 2,77. Então veja bem, menos 0,03t é igual a menos 2,77. Então t é o quê? Esse número dividido por esse, correto? Menos 2,77 dividido por 0,03. Isso vai dar aproximadamente, veja lá, 92,3 anos. Então essa substância, ela vai decair de 800 gramas para 50 gramas em mais de 92 anos. Eu deixei aqui um problema para você resolver e deixei a resposta. O problema diz assim, ó, 1 quilo de uma substância X tem decaimento de 2% ao ano. Após quantos anos essa massa se reduzirá a 150 gramas? A resposta é aproximadamente 115 anos. Tá bom? Então pegue a fórmula, tente fazer e está aí a resposta. Tá certo? Esses cálculos lá em cima, na fórmula do logaritmo, você deve fazer utilizando uma calculadora científica. Certo? Para achar os logaritmos, né? Então tá bom, pessoal. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. E obrigado.